Construir uma empresa do zero. Não é para qualquer um, mas transformar essa empresa em uma referência absoluta, com mais de 500 pessoas e 80% de participação no mercado. Isso é outra conversa. E quando essa empresa é adquirida por uma multinacional, você sabe o que um verdadeiro líder faz? Ele não para, ele recomeça, ele expande. Hoje, nosso convidado lidera a operação de uma empresa global na América Latina, dentro de um dos setores mais exigentes, mais técnicos e mais competitivos do mundo, o mercado de petróleo e gás. Mais de 25 anos de experiência. Operações, manufatura, vendas, qualidade, segurança. Ele não conhece liderança pelos livros. Ele conhece pelos bastidores de uma indústria que não aceita amadores. Este é o tipo de convidado que não vem te contar teoria. Ele vem te contar o que realmente acontece quando a pressão é alta, as decisões são difíceis e o time depende de você. Com vocês, Tairone Oliveira, no Lidere Podcast. Lidere Podcast, porque todo problema é um problema de liderança. Lidere Podcast na área, como sempre, alguém que vive na prática, sem conversa fiada, aquilo que propaga na internet. Tô com um cara mais que especial, um cara faixa preta, mentalidade, hoje pessoal é mentalidade, você que é nosso aluno, mentalidade faixa preta, o que separa quem vence de quem perde, se é que a gente perde, né? Porque eu aprendi que na vida ou a gente ganha ou a gente aprende, a gente nunca perde. Mas a gente quer entender um pouquinho como funciona, e ele vem de uma outra economia, diferente de tudo que eu trouxe até aqui para vocês. Eu quero trazer aqui o Tairone, mais que números, ele construiu um método, tá? E construiu com mentalidade, criou um conceito forte, um empresário faixa preta. Se você depois for acessar as redes sociais dele, você vai ver. E, cara, é um prazer ter você aqui. Obrigado. Nesse nosso primeiro Muito encontro. bom. Espero que muitos aqui, que a gente possa construir uma aliança. Eu falo que eu construo alianças. Eu acho que você é um cara também que constrói. Parabéns pela tua história. Mas hoje pode perguntar tudo, bicho, vai pegar, hein? Fica à vontade. Pô, sem conversa. Aqui é sem conversa fiada. Então vamos lá. Tairone, o que é ser um empresário, irmão? Faixa preta de verdade. Com as tuas palavras, o que é ser um empresário faixa preta? Pô? Rapaz, ontem, antes de te responder isso, eu saí de Macaé 8 da noite para vir para cá, né? Porque o nosso encontro aqui era cedo, e eu vim assistindo o podcast seu com o André Pivetti. Fera, Andrezão, um abraço pra você. E a minha intenção foi conhecer um pouco mais, né, sobre dinâmica, né? você, como que seria a dinâmica e tal. E, pô, gostei pra caramba dele, da pegada dele, parece muito com a gente, né? Um cara prático que vou veio. te apresentar ele. Veio fera. assim de um dia a trabalho dia, né? bastante humilde e cresceu, né, sem privilégios. Muito bom, excelente. Fico feliz. Podcast, e tô bastante à vontade aqui. Obrigado pela recepção. Vontade, meu irmão, 100%. Se quiser tirar blazer, eu vou tirar porque eu tô meio gordinho, não tô no shape do cara, né, meu irmão? Senão eu ia tirar aqui. Se bem que de vez em quando na palestra, eu já quero te convidar, não sei como vai estar a tua agenda, sei que é pegada em cima da hora, mas se por acaso tiver uma brecha na segunda-feira, dia 9, você é nosso convidado, e no próximo, quem sabe, vamos ajustar, pô. Pra você ser um dos caras, dos protagonistas lá do principal, lá, transmitir a tua mensagem pra galera, tá? Vamos fazer isso. E respondendo sua pergunta que sobre é o empresário faixa por que preta, eu criei pô? esse método, né, e chamei de empresário faixa preta. Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos com meu pai, né? E era muito bom porque o meu pai ia trabalhar e ele me levava junto para ajudar ele, né? Porque ele trabalhava à noite com radiografia e tal. Só que existia um tempo de exposição entre o início de uma atividade e outra, né? 20, 30 minutos. Aí esses 20, 30 minutos ele dormia, meu trabalho era acordar ele. Depois de 20, 30 minutos eu tinha que acordar, ele ia lá fazer o negócio e voltava. Eu não sabia nem o que era. O meu trabalho era acordar ele. Não deixa eu dormir, pô. E era bom demais. A gente trabalhava de 11 da noite às 5 da manhã, uma coisa assim. Aí ele me levava, né, para poder ajudá-lo. Que legal. Então, beleza, eu comecei a trabalhar ali, bastante novo, né? Graças a Deus, foi muito bom para mim. Muito bom. E a minha conexão com o jiu-jitsu foi aos 30 anos que eu comecei a treinar. Eu gostaria de ter começado aos 4, da mesma forma que eu coloquei os meus filhos para treinar, né? Com 4 anos de idade. Comecei com 30. E foi uma mudança de mentalidade na minha cabeça, na minha vida, porque o jiu-jitsu traz ensinamentos que você não aprende em universidade, em curso técnico, nem no dia a dia da empresa. Só no tatame. E por que empresário faixa preta? Porque o faixa preta, cara, é um faixa branca que não desistiu. Aquele cara que treinou,
E eu sou esse exemplo, porque eu não sou talentoso, eu não nasci com um talento absurdo, blá, 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 mas eu tenho sangue no olho. E no meu primeiro dia no tatame, o faixa branca, eu levei uma finalização que chama mão de vaca, que ela dói demais, assim, é um negócio agressivo. De um faixa marrom que era mais pesado que eu, mais forte, e faixa marrom, né? Eu era apenas um branco, uma aula. Só que como eu vinha de outra arte, que era trocação, o cara falou, pô, esse cara que sabe da porrada, da trocação, vou mostrar pra ele o que é o jiu-jitsu. Aí foi lá na brutalidade e me deu uma mão de vaca. E aí naquele dia eu falei assim, eu vou chegar na faixa preta, vou aprender a fazer o que esse cara faz, e eu vou, eu vou zerar essa conta. E ele era da minha academia, viramos amigos, né? E eu persisti até que eu cheguei, alguns anos depois, na faixa preta, né? E já devolvi a mão de vaca nele, né? Viramos amigos, contei isso para ele, falei, você estava na minha livreta aqui, né? Então, o empresário de sucesso é aquele cara que não desiste na primeira crise, que não desiste no primeiro não, que não desiste na primeira vez que ele é traído. Porque a gente, como empresário, a gente se cerca de pessoas da nossa confiança, mas eventualmente você vai ser traído, você vai ser enganado. E não tem problema. O bom é você colecionar mais vitórias do que derrota. Então vai ter muito mais gente para te apoiar do que aquele que te traiu, que deu uma facada pelas costas. O problema é dele, isso não é com você. A sua parte você tem que continuar fazendo. Então, o empresário faixa preta é aquele faixa branca que não desistiu, aquele empresário que não desistiu na primeira crise, que se reinventou, que lutou contra tudo e todos, contra governo, contra sindicato, contra equipe que o trai, contra cliente que deu as costas para ele, cliente que falou 3, 4, 5, 6 nãos para ele. Aquele cara que não desiste até atingir o seu objetivo. Cara, muito bom. Eu quero passar um pouquinho na tua história, mas eu preciso... Que aí não tem roteiro, né? A gente escreve aqui, mas esquece essa parada. O André até falou, rapaz, o Gil me confidenciou. Eu não vou falar o nome da rádio. Falou assim, eu fui numa rádio, mas o pessoal tá falando muito bem do podcast que você conduziu, porque você me deixou à vontade. Porque quando você percebe que o cara tá, não é roteiro, né, irmão? Meu irmão, fala mais disso, fala da tua verdade, desdobra essa parada aí, né? E então, não combinamos nada, né? Não, zero. Você me mandou um papel. E foi legal, porque nem você, nem sua assessora ficou mal que vai falar. Não tem isso. A galera, então, não perguntou. Mas você falou uma coisa que é legal. Para ser vencedor, basta não desistir, né? Enfim, o começo de tudo é não desistir. A gente nunca vai ver quem venceu ou quem desistiu. Se o cara venceu, o cara permaneceu. Cara, mas a gente pode atribuir isso também à autorresponsabilidade, porque você falou o seguinte, no caminho tem problema, tem queda, tem traição, e tem mesmo, enfim, tem decepção, tem frustração. Até onde você acredita que na tua vida você trouxe a responsabilidade para você no sentido, isso aqui é um aprendizado, isso aqui eu deveria ter visto, deveria ter olhado. Como é que é esse jogo da autorresponsabilidade de trazer o jogo para si? Falar assim, tá tudo certo, o problema é comigo, que eu falo que todo problema é um problema de liderança, né? Então, mas dá tua opinião, porque... Eu concordo. Rasga o verbo, pô. Concordo com essa afirmação. Eu escutei você falando ela ontem, quando eu assisti o podcast, eu concordo. Olha só, tem duas coisas que eu carrego comigo. Primeiro é o seguinte, eu falei, o faixa preta é o branca que não desistiu, e o empresário faixa preta é aquele empresário que não desistiu na primeira crise, beleza. Só que eu nunca desisto daquilo que me faz bem. E desisto rápido do que me faz mal. Pô, top isso aí, cara. Fala mais sobre isso aí, isso aí é top. Porque, cara, às vezes você fica dando murro em ponta de faca com um cliente que não quer trabalhar com você, com um negócio que não é próspero. O negócio tem que ter... Não importa se você fatura 100 milhões, isso é vaidade. Qual que é a sua margem? Eu prefiro ter 100% de margem e 30% do mercado do que 100% do mercado com 30% de margem. Porque o meu risco é muito maior assim, entendeu? Então, eu, com a margem maior, eu diminuo o meu risco. Então, às vezes, você insiste num negócio que já era, numa relação que já era, num liderado que já era. O cara não está ali, ele não está conectado, não sei o quê. Então, está na hora de você... às vezes, uma demissão de um líder para um liderado é um presente para o cara que ele acorda. Ele fala, putz, eu perdi uma oportunidade e tenho a chance de recomeçar no outro lugar. Então, nunca desistir, ok. Porém, desistir rápido também daquilo que te faz mal. Você tem que ter essa maturidade para entender isso. Entendeu? Você falou do insistir. Eu quero contar um caso aqui, não sei se eu já contei, mas sempre conto nas atividades que eu tenho. Foi quando eu assumi o hospital, 500 funcionários, tinha uma menina de 19 anos. E aí a menina sempre dando problema, período de experiência. E aí num determinado tempo, lá, momento, eu demiti a menina. E aí eu percebi que os outros líderes, chefe de emergência, etc., eu vi que estava estranho. Aí eu gosto de resolver a parada, reuni na sala. Falei, a melhor maneira é o seguinte, senta na mesa, fecha a porta. E eu sempre disse para os caras, olha, cara,
quando eu fecho a porta, você tem o direito de me questionar no lugar certo, da maneira certa. Você pode me questionar com educação. Agora, eu te dando o direito de você me questionar ou dizer o que você tem que dizer, eu já ouvi, cara, acho que você é mau caráter, eu acho que não tem problema. Mas eu te dando o direito de você ser verdadeiro comigo aqui com essa sala fechada, você se furtar esse direito e lá fora isso vai te violentar e você falar com o outro, você não vai perder o seu emprego, você vai perder o meu respeito. Então sempre fui um cara que fechou a porta e vamos resolver. Com educação e respeito, pode falar, acho que você é mau caráter, acho que você errou com a menina. Então eu reuni a galera, sentei ali, beleza. E aí todo mundo, nossa, então vou falar, eu acho que, poxa, o senhor se precipitou com a menina, podia ter dado outra chance e tal. Aí eu lembrei, porque agora você falou do ficar insistindo, porque às vezes a demissão é um alerta para a pessoa. Ela tinha 19 anos. E aí eu falei, e a Maria? Deu o nome da Maria. Ah, Maria. Maria, vocês gostam da Maria? Não, Maria é muito ruim. A Maria já tem 30 anos aqui. 30 anos aqui. Quando a Maria não produz, prejudica vocês? Pô, produz demais. Prejudica demais, fica pesado pra gente. Beleza, então, ela é a Maria há 30 anos atrás. Por quê? Porque a Maria nunca encontrou ninguém como eu, que não tem medo de ser rejeitado, que tá numa plataforma e sabe do que tá vendo, que vai lidar com a opinião dos outros, pra poder talvez dar a chance dela agora. Com isso, porque ela só tem 19 anos. É o que você está falando, ela despertar, ela mudar a rota do destino dela. Porque se eu demito com 50 a Maria agora, eu vou dizer para você, fica difícil da Maria voltar para o mercado. E aí vocês reclamam daquilo que toleraram. Então eu estou muito tranquilo com a decisão que eu tomei, porque talvez é a chance dela não se tornar uma Maria. Quem sabe ela vai acordar. E aí eu lembrei disso porque é exatamente o que você falou, cara. Às vezes uma demissão é o que vai fazer o cara dar um start para a vida. Sem dúvida. Agora, a minha pergunta eu vou desdobrar. É o seguinte, até onde insistir com alguém, que eu já tô na prática aqui do dia a dia, porra. Mentoria pra galera. Então vamos lá, pô, esticar o elástico. Eu já estiquei elástico com muita gente, eu já desejei mais a vitória que o cara, e eu perdi gente. Porque eu cobrei demais. Eu perdi gente porque eu cobrei demais, mas não porque era ruim, é porque eu via potencial e desejava muito que aquele cara despertasse. Então, Tano, na tua experiência, cara, até onde olhar? O que você observa para saber? Porque às vezes o cara diz que quer e não quer. Então me fala a tua experiência, cara. Sabe qual que é o principal problema? A ausência de 3 letrinhas, KPI. O cara não avalia e ele não tem ali os indicadores para avaliar o desempenho da pessoa. Então, indo para a prática, o que eu tenho lá na empresa que eu utilizo? Inclusive eu vou mostrar isso e vou entregar lá no workshop que eu vou fazer agora. Vamos falar sobre esse workshop aí, você divulgar aí. E eu falo em vários itens, tem vários cortes meus aí falando disso lá na empresa. É o contrato empreendedor. O que é o contrato empreendedor? Existe quando você contrata uma pessoa, tem ali o CLT, tudo assinado, carteira, tem aquele contrato de trabalho que só utiliza em 2 momentos. Caso a empresa não pague as responsabilidades dela ou caso o colaborador não cumpra com o que ele tem que fazer, vai para a justiça. Então serve para isso só aquele contrato. Aí aquele é um contrato, né, legal, jurídico. Aí tem um moral, você fez um moral. Nós criamos o moral. O moral é eu e você, tá? Contratei você. Aí vamos lá, a minha expectativa como seu líder é essa. Qual que é a sua expectativa comigo como seu líder? Você é meu liderado. Eu espero que você me dê apoio nisso, aquilo outro. Beleza. Os seus pontos vitais de sua responsabilidade são esses aqui. As suas entregas são essas. Ok? Beleza? Tudo alinhado. Daqui a 6 meses a gente faz uma revisão disso, mas até lá, em qualquer momento, você me chama se você estiver incomodado com algo e eu te chamarei se estiver incomodado com alguma coisa sua. Beleza? Beleza. No final de 6 meses, você tem o KPI ali, cara. Você se comprometeu comigo em fazer isso e não entregou isso. A minha expectativa está aqui, o seu resultado está aqui. Entendeu? A gente tem um problema. E aí não tem inferência. Você está sendo cobrado por uma coisa que você combinou comigo e o seu número está mostrando que você está abaixo, o seu score está abaixo. Aí você tem a opção de melhorar isso ou eu vou desligar você. Então fica fácil, tranquilo para o líder tomar a decisão dele, não levar 1 ano, 2, 3 para demitir uma pessoa. E até lá ele já deixou desmotivado uma equipe inteira. Que tem gente ali entregando, que às vezes ganha a mesma coisa que o outro e fala, pô, eu trabalho pra caramba, entrego, não sou reconhecido. Esse cara não faz nada e tá aqui até hoje. Então eu não vou fazer nada também. Ou pior, vou sair da empresa. Aí você perde um cara bom, porque o seu líder não gerenciou. E você falou que todo problema é problema de liderança, não é isso? Não, meu E falando para os líderes, cara. Vai rasgar mesmo, pô. A responsabilidade é soco sua. na cara não pode você fazer Muay Thai antes, sabe o que era? Era full contact. Full contact? Não, agora dá a chave aí, mão de vaca, vai, arregaça a galera aí, pô. Dá um mata-leão de leve. Agora vambora, pô. Você entendeu? Então, a responsabilidade e a responsabilidade é do líder, cara. O líder que é promovido para líder,
e acha que vai trabalhar menos, ele está muito enganado. Meu sonho é ser líder para eu trabalhar menos. Está enganado, você vai trabalhar muito mais, porque você tem que chegar antes, sair depois, e um elemento que é o mais importante de todos, cuidar da equipe, gerenciar a equipe. Isso é igual educar um filho, dá um trabalho danado. Eu tenho 4 filhos, dá muito trabalho educar, certo? Porém, você tem que falar não pro seu filho, né? Você tem que falar sim quando você tem que premiar, tem que punir, enfim. E com o liderado é a mesma coisa. Então você precisa cuidar do cara, gerenciar ele. E o primeiro problema é, você tem uma equipe de 10 pessoas, 20, você não sabe nem o nome dos caras. Você não sabe nem a família do cara, se ele é casado, se a mulher é casada, se tem filho, se não tem. O cara não se interessa pela vida do cara para estabelecer uma relação de confiança. Como que você quer se colocar como líder? Você é no máximo um chefe. Agora você imagina, agora vamos lá. Vou dificultar um pouquinho, mas tem proporções, né? Eu não sei lá no teu time lá, qual é o máximo de liderado por líder? Você tem na cabeça? Tem, 15. Mais ou menos? 15. É um número que... 15. Os caras aí pragmáticos falam de 7 a 12, etc. Mas 15 é 15. É razoável para o cara conhecer. Eu não deixo passar de 15. Então vamos lá, você falou de contrato de elemento de expectativa e funciona. Alinhar a expectativa funciona porque vai te dar os indicadores para você, né? E eu sempre falo, Lairone, que o líder não tem que ser bom e ruim, tem que ser justo. E eu acho que o que você faz aí ter indicador, ter clareza, eu acho que isso é ser justo, é deixar as regras do jogo claras. Ó, você tá jogando esse jogo, irmão, você concorda? Concorda esse jogo. Porque essa questão do cara... Porque eu vejo às vezes líder mudando a sua característica. Por exemplo, eu sou um cara que falo alto, eu sou um cara expansivo. Eu não desrespeito ninguém. Mas eu vou falar, eu sou mais enérgico. Cara, e às vezes você pode ser interpretado, pô, esse cara, né, hoje tá na onda do abusivo, do tóxico, etc. Tal. E eu vejo gente se violentando. Então, Diogo, você não tem que ser bom ou ruim, porque isso é julgamento de quem tá de fora. Se você às vezes falar mais alto, ou você tomar uma decisão como eu tomei com a menina de 19 anos, o cara é ruim. Ele não vai conhecer a tua história, quem olha de fora. Se nesse caso, quando chamaram você lá para falar que você foi injusto com a pessoa e tal, você chegasse lá com a telinha de computador, foi injusto, aperta um botão, os indicadores dela, ela se comprometeu a fazer isso, fez isso. Não tinha mais conversa. Analisa aí o score dessa pessoa. Aí você acha que eu fui injusto ou vocês estão sendo injustos com a empresa, que tem uma pessoa aqui que não está contribuindo. Acaba a inferência, não tem dúvida. Entendeu? Então, eu gosto de trabalhar com número. E pessoas têm que avaliar por KPI. Perfeito. E acho que é a grande dificuldade do mercado, né? Conseguir metrificar aquilo que é comportamento. O cara tem dificuldade de metrificar. Agora, você falou sobre... Agora, numa outra ferramenta, já que você falou aí sobre o líder acaba sendo chefe porque não conhece a história de cada um. A individualidade. Porque são indivíduos, né? Eu digo que cada um se move de uma maneira. Então, você falou, se tu não conhecer a individualidade de cada um, você vai ver se mexer numa alavanca que pro cara, irmão, ele tá cagando. Ele não tá nem aí, exato. Ele valoriza, né? Ele tá cagando. Cara, qual é a importância desses rituais? Eu vejo que você é um cara que faz muito ritual, mas agora você falou de proximidade. Então eu quero pegar o quanto você acha que a proximidade do líder com o liderado interfere no resultado e até onde isso é possível. Por isso que eu perguntei o tamanho. Que a gente tem que olhar na prática, no dia a dia mesmo. O quanto interfere, o quanto é possível, qual é o limite, fala aí. Eu como o presidente da empresa, eu tenho um ritual desde 2014 que eu implantei. Quem me recomendou foi o Ciro Barreto. Ciro Barreto é um consultor da Petrobras, ele trabalha já há quase 40 anos na Petrobras. Inclusive gravei um podcast com ele, depois você assiste. Vou assistir. Muito bom. Excelente para profissionais, para líderes. Aí, absurdo, podcast com ele é absurdo. Ele é uma referência para mim. Meu primeiro curso, eu tinha 18 anos, fiz com ele de qualidade. Que legal. Mas o Ciro Barreto, uma vez me recomendou, falou assim, Tairone, você é presidente da empresa, você tem uma equipe muito grande e a sua mensagem não chega nessa galera. Minha recomendação para você, cria um momento semanal com um grupo de pessoas, não com todo mundo, com 5, 6, para você conversar sobre a vida. Aí eu criei o Café com o Presidente. Toda quarta-feira, de 7 da manhã, não tem hora para acabar, mas acaba por volta das 11. Lá na minha sala, 6 pessoas de departamentos diferentes tomam café comigo e a gente fala sobre a vida. Aí eu conheço mais a pessoa, elas me conhecem. Então você vai quebrando essas barreiras que afastam o líder da equipe, né? O diretor, o presidente, sei lá quem for, da equipe que está lá na operação. Então você traz os caras para você. Eu conheço todos os 140 pelo nome lá na empresa. Não tem uma pessoa que eu não conheço pelo nome. Todos eles eu conheço. Eu percebo no Brasil, não sei se é o teu segmento, uma coisa também que eu acho que às vezes, eu costumo dizer que às vezes é meio injusto, que é o seguinte: como é que geralmente se promove o cara para liderança no Brasil? Se o cara aperta parafuso e apertava bem um parafuso,
chegava cedo, saia tarde, nunca reclamou, nunca falou mal, nunca roubou a empresa, como se, pô, privilégio, nunca roubou, e nunca falou mal de mim. É pau pra toda obra. Pega o malandro Promove pra líder. e coloca lá. Aí, meu irmão, vamos falar a verdade? Pô, brasileiro, o cara tá sofrendo ali. Aí tem duas questões. O aspecto psicológico do cara chegar em casa e falar, pô, virei líder, né, pro filho, pra esposa, etc. E o dinheirinho, que é uma maneira de você ganhar mais, né? Pra empresa que não tem plano de carreira, quando o cara vira líder. Mas eu acho, às vezes, que não sei se é uma promoção ou uma covardia com o cara, porque assim, é um cara que sobe sem preparo, agora além de apertar o parafuso, tem que lidar com o problema dos outros, tem que fazer outro apertar o parafuso. E eu vejo, que eu quero chegar no ponto é que a maioria das organizações, pelo menos as que eu tenho visitado, não tem um plano de formação, um plano de sucessão para preparar o cara. Me fala sobre a tua opinião sobre isso. Eu nem sei se lá se você tem, mas eu quero entender. A minha opinião é muito simples, cara. Você pegou o cara, vamos chamar esse cara que aperta o parafuso de técnico, tá? Beleza. Você tem um excelente técnico. Pô, o cara é da minha confiança, chega no horário, não reclama, pau pra toda a obra, não sei o quê. Tô precisando de um líder, vou promover ele pra líder. Você acaba de perder um excelente técnico. Entendeu? Porque não tem como, cara. Já perdeu? Já eu, comigo? Já aconteceu isso. Porque depois tu não tem como voltar o cara. Não tem, você promoveu o cara errado e depois você tem que demitir, cara. Eu já cometi esse erro. Cara, eu tô falando que eu já cometi esse erro. Legal você falar isso. Já vi esse erro sendo cometido lá, mas eu aprendi. Aliás, dois aprendizados assim, sobre contratação e promoção. Vai lá. Primeiro, promover um cara para líder, para um cargo que ele não está preparado, né? Igual esse aí, você perde um excelente técnico porque você achou que o cara poderia resolver aquela demanda de liderança e não vai resolver. E o segundo, nunca contrate quem você não pode demitir. Eu falo isso para... Dá estrago, já passei por isso, estrago. Vim de empresa familiar, já trabalhei em multinacional. Eu demiti 2 filhos, tá? Já demiti 2 filhos. Cara... Mas o casamento ficou ruim por um tempo, tá? Porque a mãe não vai entender. Sim, mas não tem jeito, cara. Mas demiti 2. Porque eu falei, ninguém pode ser maior do que o negócio. Ninguém pode ser maior. Porque se amanhã você precisar, o negócio vai te socorrer. Mas se eu não fizer esse negócio virar, quem é que vai me socorrer, pô? Eu tenho um parente meu que se afastou de mim, era muito próximo. Pode dar o nome que a gente... Marcar aí no arroba dele. Porque eu demiti o cara. Entendeu? Ai, caramba. Aí o cara ficou dodói. Trabalhou comigo um tempão. Era gerente, tinha um excelente salário. Acredito. Tinha todos os benefícios, blá. Mas aí, poxa, foi até nesse período de crise, eu tive que fazer um downsizing na empresa, uma redução absurda na empresa, para poder manter o negócio vivo, né? Eu saí de 380 pessoas para 115. Caramba, cara. Na época da crise do petróleo, Lava Jato, enfim. Sim. Aí, obviamente, ele foi um dos que saiu. Porque ele era meu parente, eu acho que ele se achou no direito de continuar, enfim. Aí se afastou, mas aí foi escolha dele, não foi minha. Sim. Então, por que eu tô querendo dizer? Não tem uma pessoa na empresa hoje que eu não possa demitir, se não estiver entregando. E tem que ser assim, porque você acaba criando um problema para você. Tu sempre teve essa mentalidade de crescimento? Vamos falar um pouquinho agora, passar rápido. Como é que foi essa tua jornada assim profissional? Já trabalhava na indústria. Só para você linkar com... Sempre teve essa mentalidade de crescimento, de ascensão? Ou foi nos 30 anos com o jiu-jitsu que você falou que virou? Me fala um pouquinho do teu... Eu falo muito com a minha equipe lá o seguinte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre estrutura sistêmica. Eu vou falar um pouquinho para você o que é isso. Eu nunca trabalhei para ninguém, sempre para mim. Mesmo quando eu trabalhava na empresa de alguém... Trabalhava com alguém, mas nunca para a pessoa. Para mim, para minha família. Perfeito. Desde o meu trabalho inicial, que era de office boy, eu tinha 16 anos. Office boy. Oficialmente, eu comecei a trabalhar com 16 anos, office boy. Eu trabalhava para mim, eu não enxergava que eu estava trabalhando para o meu chefe. Eu era o meu chefe. Então, o que eu falo com a minha equipe lá? Cara, ninguém aqui trabalha para mim. Vocês e eu trabalhamos para o cliente. Porque quem paga a nossa conta é o cliente. O que eu faço é receber a grana do cliente e direcioná-la para os lugares certos. A parte que lhe cabe, a parte que cabe para o governo, a parte que cabe para a empresa e a parte que me cabe. Pronto, eu sou um administrador do dinheiro que o cliente coloca aqui dentro. E o produto que a gente vende para ele é o nosso serviço. Eu e você trabalhando para ele. Vocês não trabalham para mim. E aí, eu acho que isso aí muda, eu estou vendo um livro ali, Mindset, né? Isso é uma mudança de modelo mental absurdo que você implanta na empresa quando você tira o foco, tira o holofote do líder e coloca no cliente. É bom demais, principalmente para o líder. Não tinha olhado por essa ótica, não tinha visto... Você já deve ter visto milhares ou centenas de organogramas nas empresas. Sim. Quem está lá no topo, no organograma? É o diretorzão, o diretor, dono, o presidente, o dono, o CEO e tal. Sim. Qual a figura que você nunca enxerga ali naquele organograma?
O cliente, zero. Ele nunca está ali. Não tem a caixinha do cliente ali. Por mais que diga que o cliente está no centro, né? Conversa fiada. Exato, conversa fiada. Aí o que eu criei lá na empresa? Estrutura sistêmica. Então fala logo sobre isso, cara. Porque agora eu já tô curioso. O que às vezes... E outra coisa, não é da noite pro dia. E você vai ensinar no workshop, né? Não, no workshop vai abrir um pouquinho. Vou abrir um pouquinho e ensino na mentoria. É, porque não dá tempo, pô. Não dá você tempo. no workshop falar sobre É isso. o que eu falei, é uma construção, né? Não é um negócio que você implanta da noite pro dia. Me fala aí, só um pouquinho pra galera poder ir lá. Tá, pô. mas aí você planta a semente ali do negócio. Ok. Né? Então, primeiro você explica o que é o organograma, para que ele serve. Rapidamente eu vou falar aqui. Sim. É uma estrutura basicamente hierárquica que mostra quem trabalha para quem. O ajudante que conversa com o encarregado, que conversa com o supervisor, que conversa com o gerente, que conversa com o diretor, que conversa com o presidente ou o diretor-geral. Essa ordem não pode pular. O ajudante, nessa estrutura, não pode ir lá falar com o diretor. Ele tem que falar com o chefe dele imediato. Então aí você já cria barreiras. Você já começa a criar feudos ali na empresa, de separação. Ajudante aqui, diretor ali, não sei o que, técnico ali. Aí, beleza, você vai explode isso e fala, olha, agora, quem manda nessa empresa aqui, a figura principal é o cliente. Eu, você e todo mundo, nós vamos trabalhar para o cliente. Existe uma relação de subordinação? Claro que existe, mas não é imposta. A estrutura sistêmica, a empresa funciona como um organismo vivo, onde o cliente está no centro, na prática e não de forma moral, mas moral. Ele está no centro ali realmente. E cada departamento funciona como um organismo vivo. O RH, eu fiz uma brincadeira com a galera outro dia. Imagina a FG funciona como um organismo vivo, tá? A FG é o seu corpo. Posso tirar um rim seu? Não, não pode. Posso tirar um braço? Não. Um olho, você tem 2, deixa eu tirar um. Não, não quero. A empresa é a mesma coisa. Dá para tirar o setor financeiro? Não. Dá para tirar contabilidade? Não. Dá para tirar negócios? Não. Dá para tirar a operação? Não. Até dá para tirar, mas causa um problema na empresa. Então, todos têm a mesma importância. Mas por que nem todos ganham igual? Porque a gente vive no capitalismo, não no socialismo, pô. Perfeito. Entendeu? Você vai ganhar de acordo com o seu mérito, aquilo que você estudou, se qualificou. E, principalmente, quanto mais raro, mais valorizado. Concorda? Sim. Então, quanto mais rara a profissão, quanto mais raro aquilo que você entrega, mais valorizado. Então, se você perguntar, Tairone, qual que é a sua profissão? Vendedor. É isso. O que eu faço de melhor é vender. Vender a empresa, vender a minha marca, vender o meu negócio, vender qualquer coisa que precisa. Vender a visão para dentro, né? A visão para dentro, vender uma visão de crescimento para um líder, vender uma ideia, um projeto, enfim, é isso aí. É o que eu mais gosto de fazer. Muito bom. Eu acho que eu costumo dizer que na família eu tenho 3 advogados, minha esposa é advogada também. Aí eu brinco que não vale o que eu digo, vale o que eu posso provar, né? Uhum. Então, na empresa, eu não sei se tem a ver com o que você está falando, é o seguinte, qual é a melhor ideia, aquilo que vai funcionar melhor para o cliente, aquilo que vai trazer, né? Qual é o equilíbrio entre a lucratividade e a melhor entrega para o cliente? Qual é a melhor ideia? Quando você fala que tem hierarquia, mas na mesa vence a melhor ideia, eu acredito, né? Então, se tem uma maneira, me prova que essa maneira é melhor do que fazer que a minha, isso, mais perfeito. Ou menos isso no dia a dia. É a construção coletiva, que eu chamo lá. Porque não é possível a minha ideia ser melhor do que a de 10 pessoas juntas, inclusive eu. Eu e mais 9 vai ser uma ideia muito melhor do que só a minha, cara. Então é simples, é você diminuir um pouquinho o seu ego, entendeu? Eu acho que o ego tem que ser muito equilibrado. Você tem que ter o ego grande o suficiente para você não se sentir menor do que ninguém e controlado o suficiente para você não se sentir melhor do que ninguém, entendeu? Tem que ser, porque não adianta também aquela pessoa que anda de cabeça baixa. Não, eu acho que doutor, não sei o quê, eu acho que você é melhor que eu. Você tem que ter um certo nível de ego, de autoconfiança, vamos chamar assim. O suficiente para você chegar e encarar qualquer um de frente. E o suficiente também para você não ser melhor, não se achar melhor do que ninguém. E esse é um dos melhores aprendizados do jiu-jitsu. Por quê? Além de praticar jiu-jitsu, eu sou competidor, né? Desde 30 anos, eu vou para campeonato, adoro. Legal. Aquela adrenalina, aquele friozinho na barriga e tal. No jiu-jitsu, a verdade aparece ali no tatame, porque é você sozinho, não tem ninguém. Ali não tem mamãe, papai, o líder, o chefe, tem ninguém. É você contra um outro cara. E aí imagina você, e eu já vi isso, tá? Lá na minha academia, chegou para treinar com a gente, o cara era juiz lá da cidade. Juiz, gente boa pra caramba, foi lá treinar, começou o treino. Aí um cara lá, que tinha 20 anos de idade, um jovem, faixa marrom, foi treinar com ele, brincou com ele. Levou pra lá, pegou o braço, não sei o quê. No final falou, parabéns, tá indo bem. Entendeu? Um jovem de 20 anos deu um tapinha na cabeça, parabéns, tá indo bem, continua. Pro juiz de direito. Então ali não importa
o seu Todo cargo, mundo tá a sua nivelado ali, patente, acabou. Tá? Ali você tem as hierarquias ali de faixa, Sim. certo? Porém, inclusive o Fábio Gurgel falou outro dia isso. O Fábio Gurgel, um fenômeno Sim, e tal. conheço. Ele falou, cara, eu não tenho problema nenhum em treinar com um faixa roxa, um faixa marrom jovem, que tem gás, sangue no olho, e eventualmente ele ganha um treino de mim. E acontece, né? A gente Acontece. vê muita galera zoando. Pô, mano, Exato. é do jogo, né? Por que acontece? Porque são momentos diferentes, são desejos diferentes. O Fábio Gurgel não tem que provar nada pra ninguém, o cara é consagrado. Perfeito. Ele já, E o cara ele tá já vendo migrou. como a chance dele, né? Pô, ele já migrou de atleta para empresário há muito tempo. Perfeito. Entendeu? Então ele está num outro nível. Só que para você ter isso, você tem que ter humildade. O seu ego tem que estar controlado. E lá no jiu-jitsu a gente aprende muito isso. Um dos pontos de inflexão na minha vida foi em 2000, quando eu aprendi a falar inglês. Porque Macaé teve um boom do petróleo, né? E as empresas estrangeiras vieram para Macaé. Eu até então trabalhava basicamente para a Petrobras. Quando os estrangeiros chegaram... Já com a empresa? Já com a empresa. Ok. Eu era sócio do meu pai. Ok. Ali eu já tinha uns 20 anos, 20 e pouco. Ok. Aí a gente trabalhava para a Petrobras, era uma empresa pequenininha mesmo. Ok. Aí quando os estrangeiros chegaram, tinha uma oportunidade gigante e uma barreira de todo tamanho que era do idioma. Ninguém falava inglês, eu não falava. Aí eu aprendi. Quando eu aprendi, essa barreira acabou e eu comecei a me aproximar desses estrangeiros. E aí a minha vida mudou. Eu fui 100% praticamente para negócios, né? Virei o cara de negócios da empresa e comecei a desenvolver esse relacionamento com essas outras empresas, né? Que abriu o mercado. Então, por exemplo, em 2012, depois de 20 anos de empresa, né? Meu pai fundou lá em casa, em 99, em 92, Já a vai gente pela começou a timeline trabalhar junto, né? Aí em 2012, 20 anos depois, nós demos a tão conhecida sorte, né? Depois de 20 anos trabalhando, veio um grupo faixa branca estrangeiro. não existiu, né? Pô? Exato, aí veio um grupo estrangeiro e se interessou pelo negócio. Legal. Aí veio conversar com a gente, não sei o que, começou uma negociação, chegamos à conclusão, 1 ano e meio depois, vendemos parte do negócio. Ok. E dentro da negociação estava com o pré-requisito que eu fosse o presidente da empresa. Por quanto Os caras tempo? falaram, tinham 2 anos no mínimo, eu tinha que ficar lá para fazer a transição, porque eu tinha um negócio na mão. Sim. E era o único que falava inglês também. Aí foi para lá e assumi a empresa como presidente. Meu pai continuou lá na nossa empresa. Lá. Eu deixei de ser sócio dele, né? Ficou só com ele, trabalhando para outras coisas, mais focado em Petrobras, outro segmento. E eu fui trabalhar com os americanos. E aí, 10 anos depois, mais a 10 minha vida anos. tem ciclos assim Mais 10 interessantes. 10 anos depois, a gente teve um negócio muito próspero, né? A gente cresceu pra caramba no mercado. Aí veio crise, pandemia, não sei o quê. Nesse meio tempo teve duas aquisições, bancos compraram a empresa. Mais partes. Compraram a totalidade. Compraram a totalidade. Ok. Quando a empresa nos comprou o nosso negócio, era de 3 donos. 2 anos depois, ela fez foi adquirida por um banco que injetou milhares de dólares lá. E os caras saíram, ficou com o banco. Aí, 2 anos depois, um outro banco comprou. E esse último banco que comprou resolveu sair do mercado do petróleo por conta da crise. Né? Em 2021, a gente estava ali no... Pra você ter uma ideia, Macaé tinha uns 70 plataformas de perfuração, caiu para 8. Que isso? Você imagina, demissão em massa, aquela E a loucura. galera toda... Enfim, Isso. Nós não imagina. quebramos, o negócio continuou rodando. A gente diminuiu, mas continuou rodando, saudável. Mas como não estava aquele negócio da margem, né? A margem já não estava mais interessante, o risco muito alto, o banco resolveu sair fora. E o cara falou comigo, Tairone, coloca a base para vender aí e fecha o CNPJ. Foi aí que eu tive um insight, falei, cara, a gente está na crise, eu sei que isso é cíclico, daqui a 1 ano, 2, vai ter uma retomada do mercado, porque tem que produzir o petróleo, ele tem que sair. Aí eu assumi o risco e comprei o negócio. Caramba, fiz uma oferta e os caras aceitaram e eu comprei o negócio. Então, hoje eu sou o único sócio, inclusive, né? Comprei sozinho. Comprei o negócio e... Botou o pescoço, né, irmão? Botei... Rapaz, foi o meu all-in, tá? Já era casado? Com filho, já, tudo? minha mulher... Conversei com a minha mulher, lógico. E aí? Tu... Cara, a minha mulher falou assim, ó... Minha mulher, cara, eu conheci minha mulher, eu tinha 24 anos. A gente começou a namorar... Porque eu falo que vira pessoal, eu falo, não interfere. Cara, interfere. Não, tem que escolher cara. quem tá do seu lado, Lógico. né? Não, aí a minha mulher, eu conheci ela com 24 anos, a gente namorou um período, depois casamos e tal. Temos 4 filhos. Legal, parabéns. E ela, eu cheguei em casa e conversei e falei, cara, eu vou colocar tudo que eu tenho aqui agora e vai ser meu all-in nisso. A gente vai mudar de patamar ou vou ter que começar tudo de novo. Aí ela falou assim, você tá certo disso, é o que você quer? Então
tô com você, pode cair pra legal. dentro. Né? Parabéns. E, acabou que deu certo, a gente saiu de 0 ali naquele período, quando a empresa foi vendida para mim, né? Para 40% do mercado 3 anos depois. Isso foi em 2001 para 22, 21 para 22, 21 para 22. Eu assinei o contrato em novembro de 22. Novembro de 22. E é a organização que você está hoje. Que é a minha empresa hoje, que é a AFG. Isso, a AFG. Então, o que eu falo para os líderes e para as pessoas que não são líderes ainda? Às vezes você está num negócio ou numa empresa que não é o seu sonho. Não, eu não queria estar aqui. Beleza. Então você tem 2 opções. Ou você vai ficar na mediocridade ali naquela empresa, entregando o mínimo porque não é o que você quer, até ser demitido, alguma coisa assim. Ou você vai entregar o máximo que você puder ali para você ser visto por alguém, ou para você crescer dentro dessa empresa, ou alguém te enxergar, para você sair dali o mais rápido possível. Porque você nunca sabe quando que a oportunidade vai chegar. Eu tomei a decisão de aprender a falar inglês em 2000, que graças a essa decisão a gente se conectou com os estrangeiros, que graças a essa decisão os estrangeiros se interessaram pelo nosso negócio. E uma coisa interessante que aconteceu é o seguinte, quando o cara fez a primeira conexão, ele era um executivo. Aí ele falou, agora, tá vendo, você precisa ir lá para apresentar a empresa para o board. Eu não sabia nem que era board. Mas lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Nossa. Aí eu nunca tinha ido nos Estados Unidos. Que era board? Eu falei, o que é board? Eu não sabia, porra. Entrei lá, o que é isso? É prancha? Cara, que história legal. Aí, rapaz, fui lá e fiz uma apresentação numa mesa grandona, assim. Imagino. Uns 10, 15 executivos lá da empresa. E olha a responsabilidade. Eu tinha 32 anos e eu tinha a responsabilidade de selar a venda da empresa ali ou não, né? Porque aquilo era uma venda que eu tava fazendo. Podia dar errado ali. Podia dar errado. Você podia estragar tudo. Podia estragar era tudo. o último pênalti da Copa. Positivo. Então, você tem que pagar o preço para depois ter o benefício. Hoje em dia eu vejo muita gente querendo ter o benefício e não quer pagar o preço. Aí fica difícil. E assumir o risco, né? Que tem a ver também, né, com pagar o preço. Tem. Nesse teu caso, assumir o risco. O teu preço ali era o seguinte, eu vou assumir o risco de fracassar aqui e levar isso comigo e eu me resolver lá. E todo mundo falar, rapaz, não fechou por causa de você, etc. Tal. Onde você acha, cara, que a gente aprende mais, tá? Que você aprendeu mais nos momentos, enfim... Porque eu acho que é meio clichê que é um momento de dor e etc. Ou nesses momentos de inflexão. Porque depois que você passa... Quer que seja um momento bom, ruim, inflexão, é fácil tirar a lição, né? Você olha para trás, pô, agora eu aprendi, faz a leitura depois. Mas na hora a gente não consegue, talvez, fazer a leitura de um aprendizado, né? Não. Qual é a importância, talvez, desse sobe e desce, e aí entra a resiliência, você ter os pequenos fracassos, as pequenas perdas, enfrentar de frente o problema? Qual é a maneira mais simples de aprender ou mais rápida de aprender? É sangrando mesmo? É entrando no problema? Eu quero falar um pouquinho sobre onde é que você acha que a gente aprende mais e como a gente aprende mais olhando para a tua história. Aí fala do seu jeito. Eu acredito o seguinte, que tem aquela frase, né, que o fundo do poço é o melhor lugar para você aprender as coisas. Porque só dá para... Exato. Não tem mais nada, né? Pô, cara, não tem mais nada, você tá bem humilde ali. Mas eu acho que uma dos momentos mais difíceis é quando você tá na bonança, cheio de grana. Tá tudo tranquilo. Esse é o momento mais difícil. Por quê? É o momento que você tá com o seu ego inflado. É o momento que você pensa assim, pô, agora eu tô surfando a crista da onda. E aí você acaba tomando decisões no calor da emoção, ou por conta de uma falta de humildade, bababá, de querer provar que você é bom. Então esse é o momento mais perigoso. Isso serve para o empresário, e eu já passei por isso, já tomei decisões erradas, porque eu estava num momento excelente. Estava confortável, Estava confortável, jamais teria tomado antes. Decisão sem pensar direito, sem avaliar. E para a pessoa, para o profissional, para o líder, por exemplo, quando ele recebi uma promoção, estou numa empresa excelente, estou confortável aqui. Cuidado que eu já vi executivo que ganhava 60 mil, se achava o cara. Aí o cara ganha 60 mil por mês, aí já compra um carro de 500 mil, uma casa de 1 milhão, e não sei o quê, os filhos estudando tudo escola particular. O custo de vida, ele ganha 60, gasta 58. Acha que é rico, aí perde o emprego, vai para 0, e aí já era. Então, esses são os momentos de decisão que você tem que tomar cuidado para não tomar a decisão errada. Agora, com relação ao aprendizado, eu acho que realmente, não é clichê, na dor a gente aprende mais. Eu vou falar assim, conectando com o jiu-jitsu, né? Quando você vai para um campeonato e perde por um erro técnico que você cometeu, e geralmente é isso,
pelo menos acontece comigo, eu nunca mais esqueço aquilo. Eu posso perder por outra coisa, mas por aquilo eu não perco mais, porque eu já vou ligado. Falou, opa, aqui eu não posso errar. E na empresa é a mesma coisa. O que eu peço pra galera lá, falei, gente, vamos fazer um combinado aqui? Vamos cometer erro novo? Vamos celebrar o erro novo. Porque a gente só erra a mesma coisa. Se você olhar, estamos em março. Todos os erros, retrabalho, seja lá qualquer coisa que teve na empresa, que tem, tá? Não adianta falar que não, todo mundo. A empresa é excelente. A maior, a que tem compliance tem. Ó, nós somos certificados API, que é uma API, American Petroleum Institute, que é gigante, muito credenciado. A gente tem certificação API. Imagina, o teu segmento aí tem que exato, a gente tem cadastro Petrobras, a gente é ISO 9000, todas as ISO que você imaginar, compliance rodando. Tem erro, a gente erra. Qual que é a diferença? É como que você vai tratar aquele erro ali. Você vai largar ele para o cliente resolver ou você vai assumir a responsabilidade de cuidar daquilo? Então, eu acho que isso aí que faz a diferença da empresa excelente para a empresa medíocre e ruim. Então, a gente tem erro. E eu te garanto, todos esses erros que a gente teve até agora, esse ano, são repetidos. Não tem um erro novo. A gente já cometeu no passado e cometeu de novo agora. Então, acho que o grande desafio é esse, é você aprender, mas aprender de verdade. Aquele erro virar uma lição aprendida, você implantar ele dentro de um sistema da empresa, que todo mundo fique sabendo para não errar de novo. E na vida pessoal, cara, eu fui por esse caminho, errei. Até quando eu vou ficar errando isso aqui? Até quando eu vou cometer esse erro? Então, o cara precisa aprender isso. E no meu caso, eu acredito que na dor, realmente, quando dói no bolso, quando dói na alma, é a melhor forma de aprender. Que de graça, tudo que de graça ninguém dá valor, e é verdade mesmo, né? Uns vão pagar com sangue, outros vão pagar com a família, outros vão pagar com, enfim, com a dignidade, outros vão pagar com dinheiro. E você falou algo interessante sobre o errar logo, né? O aprender, né? Erros novos, né? Isso. Quando você toma água aí. Novos erros. Novos erros. Eu sempre digo o seguinte, que período de experiência pro cara, eu sempre falei, olha, vai para casa pensando o que você não me perguntou. Porque eu acho que a maior habilidade que alguém pode ter, já que a gente é uma empresa de educação também, né? Acho que você concorda, toda empresa é uma empresa de educação. O Sandro Magal te fala isso. Ora, você está educando o mercado, querendo fazer com que ele olhe aquilo que você tem de melhor, é educação. Vou educar a visão dele para colocar o foco aqui para perceber a coisa de vendedor, né? E ora eu estou educando para dentro, educando o processo, pessoas, etc. Mas eu digo, ó, vai para casa, cara, porque eu não espero que você acerte, eu só não espero que você erre daqui a 6 meses, que era para você errar na primeira semana. Eu não tenho problema de te responder todas as perguntas no período de experiência, mas vai me incomodar daqui a 8 meses você me perguntar uma coisa que no primeiro mês era para você ter me perguntado. Então vai para casa, não fica no Instagram não. Sabe o que você vai fazer? Você vai para casa e vai pensar naquilo que você não me perguntou. E aí eu já meço, para mim, a principal característica que tá colada, que é a humildade intelectual que você falou, e capacidade de aprendizagem, desejo de aprender. Porque se eu dou uma instrução pro cara, pensa, aí o cara não volta no dia sem pergunta, cara, aquele... Ô Marcos, olha só, o meu professor, meu mestre de jiu-jitsu, ele tem um ritual lá na academia. O nosso treino leva 1h30. No final, ele para todo mundo, faz um círculo e fala assim, pessoal, vamos lá, dúvidas específicas do treino de hoje. Quem pergunta? Faixa preta. Os outros não perguntam, cara. É impressionante. É vergonha ou nível de consciência? É nível de consciência, pô. O faixa preta sabe que, cara, se eu perguntar, eu vou aprender, não tem problema nenhum. Só que os outros coloridos acham que é errado perguntar, acham que é pergunta estúpida, que vai se sentir, pô, ridicularizado. Eu acho que esse é o principal problema, entendeu? O cara não atingiu um nível de consciência de entender que a dúvida é um benefício. Pô, deixa eu perguntar que eu vou aprender, cara. Então, levantar a mão e falar que não sei. Parece que tá todo mundo olhando pro cara. Nossa, mas não é meio como cultural, você não sabe porque eu me lembro isso? da época da escola que, pô... Mesma coisa. Burro, pô. Burro. Exato. Animal. Era assim na escola, né, exato. pô? Mesma coisa. Acho que já é meio cultural a parada, né, cara? Então, esse ponto que você colocou... Quanto mais o nível de consciência, aí é onde vem as perguntas, né? Isso, é isso aí. Por exemplo, eu tô aqui, tô me expondo. Sim. Então, 100%. Tô aprendendo. Você me perguntou desde quando você está no digital? Ano passado, vamos colocar assim. Então, eu não tinha necessidade nenhuma de ir pro digital. Eu sei disso. Para que eu tô indo pro digital? Sei disso. Para poder me expor, melhorar algumas coisas que eu tenho. Gerar mais impacto, cumprir algum desafio e, principalmente, gerar o impacto que eu quero nas pessoas. Mais gente. Essa mensagem que eu tenho da minha experiência, Sim. chegar para outras pessoas. Você falou do jiu-jitsu, eu vou pegar uma coisa que as pessoas que falam muito do jiu-jitsu, é sobre lidar com desconforto, né? Cara, até onde... Aí você pode fazer uma analogia com o jiu-jitsu, que eu acho que tem situações que o cara fica desconfortável, né? O Miguel fala pra mim, Miguel treinava. Deu uma parada, agora vai voltar. Aí ele fala pra mim, pô, vamos pro jiu-jitsu. Aí eu fico assim, pô, pro jiu-jitsu, cara, tô com 110 quilos, vou lá. Eu já sei assim, falei, o maluco vai me sufocar.
O mal vai me sufocar, mano, vai me apavorar logo no começo. O que é? O que eu tô colocando aqui? A fragilidade. Isso é uma fragilidade. Eu não quero nesse momento agora, me colocar naquela condição. Que eu já sei que eu vou, no começo você tem que passar pavor e o negócio vai virar. Mas, ou seja, lidar com desconforto. Eu sou um cara que lido bem, quem é empresário e líder tem que lidar bem. Onde é que o jiu-jitsu realmente bate nisso e o quanto isso é importante? Você observa isso nos líderes que você vai trazer para a mesa, vai acender, porque tem momento que aquele cara tem que lidar com desconforto, né? O vento desfavorável, o vento virou, meu irmão, e agora? Como é que você segura a onda ali ou você joga logo a toalha? Como é que você vê isso, cara? Eu fico preocupado quando eu tô confortável. Porque você já falou que Tô é o falando problema. sério. Negócio da... Quando eu tô confortável, tem alguma coisa errada. Gente, tem alguma coisa errada aí. Eu busco o desconforto. O Fábio Gurgel tem uma frase que ele fala o seguinte: você tem que buscar. O grande desafio é buscar conforto no desconforto. Então é isso que eu busco. Eu quero sempre estar desconfortável, em uma situação desconfortável, porém estar confortável com aquilo. Entendeu? É paradoxal, mas é exatamente o que a gente tem que buscar. Por quê? Só de você abrir uma empresa no Brasil, você já falou assim, pronto, abracei o desconforto. Já tá tudo desfavorável. Desconfortável, Claro. desfavorável, tá Você tudo. entendeu? Muda a lei, aí um dia pode isso, no outro não pode, aí do nada uma canetada aumenta o encargo, aí você tem que aumentar lá o preço com o cliente, aí o concorrente diminui porque ele tem condição de manter uma margem melhor, enfim. É um desconforto total. Aí muda a regra, entra a regra e pode ser LT, não sei o quê, o cara te bota na justiça, enfim, aquela confusão danada. Então, só de você entrar no negócio, você já está desconfortável. Então, eu busco, para garantir o crescimento da empresa, né, do negócio, para melhorar a minha margem, atuar em segmentos diferentes e buscando sempre novas formas de trazer margem de contribuição para o meu negócio. Porque são 135 pessoas trabalhando. Meu objetivo, meu grande desafio é manter essa galera ocupada, trabalhando mesmo, para eles prosperarem junto comigo, junto com a empresa. A ideia é essa, sem clichê, sem demagogia. Eu abro os números para a galera. Esse ano passado, eu cheguei e mostrei, olha pessoal, tivemos lucro, foi muito lucrativo. Porém, tem uma coisa crítica aqui, perdemos grana por conta de retrabalho. Toda essa grana que eu perdi, eu mostrei o número para os caras. Tá vendo esse dinheiro aqui? Poderia ter ido para o caixa da empresa. Poderia ter ido para o bolso de vocês. Foi para onde? Foi para retrabalho. Poderia ter sido usado como reinvestimento no negócio, como bônus, como as duas coisas. Né? Poderia ter vindo para o meu bolso, não importa, de alguma forma. Mas ela foi jogada fora. Então a gente perdeu o dinheiro. Blá, blá, blá. Então você buscar conforto no desconforto dentro do negócio é justamente isso. Você sempre buscar não se limitar a... Se o plano seu não deu friozinho na barriga, tem um troço errado. Tem que dar frio na barriga. Eu falo que às vezes é bom você se colocar em crise. Quando eu ensino algumas pessoas, eu falo assim, cara, você tá muito tranquilo, de vez em quando eu me coloco em crise. Pô, começa a questionar algumas coisas, mas eu tenho o time de ficar em crise. Eu me coloco na condição de crise porque eu quero entender. Acho que é mais ou menos o que você tá... Rapaz, o grande desafio do empresário é matar o negócio dele todo ano. Antes que alguém mate, né? O pessoal fala muito sobre isso, né? Tem que matar. E matar igual o profissional também de carreira. O líder, eu tenho que matar, eu tenho que arrumar um substituto para mim. Vou preparar um substituto. Por quê? Quando eu tenho um substituto, eu tô pronto para crescer. A maioria não olha isso, né? Acho que é cultural, né? Eu falo, você não consegue subir um degrau se deixar o outro animal. Isso cara. Não dá. E às vezes, eu já peguei profissional, Tainone, que é assim, eu falo, você criou o problema para você. Uhum. Porque você não formou ninguém, isso. Se tornou um insubstituível, tem orgulho de falar que é um insubstituível, né? Ou seja, você criou uma prisão para você, legal, mas para você tá legal? Você criou uma prisão que você não tem como a empresa te tirar desse degrau, caramba. Eu criei lá um programa, Engenheiro Trainee. Legal, fala aí. Aí peguei a galera lá 5 engenheiros. Tem só 2 agora, eu vou abrir vaga para mais 3. 3 saíram. Tem 1 ano e pouco isso aí. Aí... O engenheiro trainee, ele entrou ganhando R$4.000 aí, blá. Ele na faculdade, último ano, penúltimo ano, assim. Caramba, já trabalhando bem, ganhando bem. Aí um deles ontem foi promovido para supervisor. Ele não é engenheiro ainda, quando ele se formar ele vai virar engenheiro. Sim. Aí vai dobrar o salário de novo. Mas agora ele já teve um ganho real de 110% no salário. Ele passou ganhando agora R$8.500 como supervisor. Agora, por que ele ganhou isso? Porque ele foi preparado 6 meses para assumir, você entrou hoje, seu papel o Dário, que é um supervisor nosso, coordenador, vai sair de férias. E você vai assumir o lugar dele durante esses 30 dias. Aí ele foi preparado para isso, o Dário entrou de férias, ficou 35 dias fora,
voltou e falou comigo, ó, eu não recebi uma ligação dele pedindo orientação nem nada. E eu tava lá na empresa e vi, ele tocou o negócio. Aí agora eu chamei ele na minha sala ontem, eu e o Dário conversando com ele, falei, Carlão, ó, você, a partir de hoje é supervisor de operação. Você foi graduado, você conquistou isso, eu não tô te dando, você conquistou esse reconhecimento. Mudou de faixa, né, pô? Mudou de faixa. Então, você precisa criar substitutos. E o Dário, por sua vez, está me pedindo, cara, eu quero aposentar. Ele está com 64 anos, falando, eu quero vazar, não tô mais com esse gás todo, não. De vida, quero né? curtir a vida. Isso aí. Quero fazer outra coisa, não quero mais trabalhar. Então eu já estou preparando para ele sair, entendeu? Virou um formador, né? Ele vai formando a gente. É isso, cara. E o papel dele foi o que eu falei, o seu papel é formar alguém para te substituir, pô. Aí ele preparou o moleque e já tá lá. Tá muito bom, cara. Então você formar um substituto, cara, não é um risco, cara, é uma oportunidade. As pessoas enxergam como risco. Formar um substituto não é um risco, é uma oportunidade para você alcançar coisas novas. Como é que é na tua indústria, no teu nicho lá, segmento, a questão de turnover? Porque assim, eu converso com alguns empresários e alguns do varejo, etc. Aí o turnover alto. Como é que é a rotatividade do teu segmento lá? Como é que você lida com isso, com a retenção? Eu não tenho esse problema. Lá não tem esse problema? Não tem, porque eu tenho gente... Para você ter uma ideia, mais da metade da minha equipe trabalha comigo há mais de 10 anos. Mais da metade, há mais de 10 anos lá comigo. E eu tenho uma grande parte que trabalha há mais de 15 anos comigo. Muito bom. Então eu não tenho esse problema, não. Eu acho que é o fit cultural. Vamos falar sobre isso que eu ia perguntar, o seguinte, o cara assumiu liderança agora, e aí a empresa não tem cultura, o cara nem sabe o que é isso, mas tá ouvindo o Tyrone falar, o Dantas falar, cara, você tem que construir cultura. E eu pego às vezes, né, a gente tem alunos lá, e eu falo, você não pode desejar mais sucesso de quem tá em cima, então se o teu gestor não vive a cultura, ou a tua organização às vezes nem tem cultura, cara, cria a tua cultura como se você fosse a empresa dentro da empresa. Então olha quais são os pilares que você vai apresentar para o teu time, porque essa é a realidade lá de fora. Tem muita empresa que a cultura vem de cima para baixo, é top-down, mas tem muita organização que não tem cultura. Uhum. Então o cara tá assumindo hoje, como é que ele pode começar a construir, como é que se constrói cultura na prática aí, da forma que você quiser explicar, do seu jeito, né? Cultura, para mim, é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Fala mais sobre isso aí. Não adianta você criar uma coisa linda, falar, olha, a cultura da empresa é isso aqui, botar lá na parede, vamos respirar a cultura. Ok, você pode ter uma inspiração de fazer uma cultura linda. Mas 99% de transpiração. O que é essa transpiração? Você acabou de falar que cultura é top-down, de baixo para cima, de cima para baixo. Então... Viu que eu falo inglês, né, porra? Caraca, eu tive que aprender, quer dizer, os americanos aí. É isso aí. Se o líder não puxar, não vai acontecer. Então eu vou te falar agora, dentro lá da FG, como que acontece. Tua experiência. Tá? Antes disso, só vou te falar uma coisa. Dentro da avaliação, dentro daqueles KPIs que eu te falei do cara, que eu avalio, se o cara for excelente tecnicamente, eu tenho um gráfico lá que eu tenho, ó, conhecimento e entrega técnica versus a cultural. Tem que acompanhar. O cara tem que ser excelente técnico e conectado com a cultura. Não adianta ele entregar um produto com qualidade lindo e não tá conectado com a nossa cultura do cuidado com a vida, por exemplo. Entreguei um produto maravilhoso, machuquei alguém. Alguém se machucou na empresa. Machuquei o ego de alguém, ofendi alguém. Não tô nem aí para as atividades culturais da empresa. Blá, blá. Então, esse cara, para mim... Eu prefiro manter um cara que está conectado com a cultura, mas precisa trabalhar tecnicamente, do que o contrário, tá? Ok. Então isso é uma coisa que eu carrego lá dentro da empresa. Então essa transpiração, o que é? Eu tenho uma cultura rodando hoje lá, mas ela começou há 15 anos atrás, tá? E ela tem muito ainda para crescer. Nós temos tatame de jiu-jitsu com aula de jiu-jitsu 3 vezes por semana. Hoje tem 22 alunos. Legal. Todos da empresa, tá? Legal. Tem 130 pessoas na empresa, 22 só fazendo jiu-jitsu, para você ver o filtro como é que é. Todos podem fazer. Tem uma academia de musculação e funcional, treino funcional. Lá dentro? Lá dentro. Meio-dia, toda terça e quinta. Você quer, manda o currículo para lá. Se você entrar no Instagram da empresa, você vai ver lá. A galera toda treinando que lá. Massa, cara. Não tem 30 pessoas treinando, 130. Pra você ter uma ideia do fit cultural, como é que é. Nós temos o DSC, que é Diálogo Semanal de Cultura. Toda quarta, esse é obrigatório. E 7 da manhã. Com os líderes, com o squad, geral, como é que é? Eu tenho um diretor que é o responsável por conduzir o DSC. Ok. Que ele fala de cultura lá.
Aí quando ele não pode, eu assumo. Mas ele reúne quem? Os líderes? Todo mundo, a empresa toda. Ah, para a empresa. Para a empresa. De 7 da manhã às 8h15, 8h20, toda quarta-feira é cultura. Cultura, só falar de cultura. Tá? Vai lá. Cada vez um tema diferente. Eu tenho café com o presidente, que esse eu conduzo pessoalmente, que eu te falei que é às quartas, né? Durante a manhã. Sim. Obviamente, quando o Rafa não pode puxar lá o DSC e eu tenho que conduzir, aí eu não tenho café, eu puxo o DSC lá. E tem o DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança, que é a equipe toda, né? E tem o caminhada e corrida em volta da empresa. Tem 3 quilômetros ali, a gente caminha em volta da empresa ali e alguns correm. Quantas vezes por semana? A gente faz toda segunda e sexta. Caramba, que legal. Então, o que acontece? A gente... e tem curso de inglês também lá para todo mundo. Então tem rituais bem claros, né? Isso, Bem definidos. Tem né? rituais bem definidos. Eu tô aqui e a coisa tá acontecendo lá. Hoje é terça? Hoje é terça-feira. Então, meio-dia vai ter treino lá hoje, tá? E por coincidência, depois eu vou te mostrar ali no meu WhatsApp. Hoje a minha gerente de corporativa lá me mandou uma mensagem falando sobre o treino de terça, né? Que não tem muita gente indo, não sei o quê. Aí eu falei, no teus KPIs lá da galera, eu quero que você inclua lá agora a participação das pessoas nos programas que a empresa fornece. Porque eu não gosto de jiu-jitsu, beleza, mas tem academia. Eu não gosto de academia, tem caminhada. Eu não gosto de caminhada, tem corrida. Amigo, alguma coisa você tem que fazer. Se ele não fizer nada, ele não está conectado com a nossa cultura, não tem que estar na FG. É simples. Disponibiliza ele para o mercado e a gente traz alguém que está conectado. Alguma coisa a pessoa tem que fazer. O cara não gosta de jiu-jitsu, não gosta de academia, não gosta de funcional, não gosta de caminhar, não gosta de correr, não gosta de aula de inglês. Pelo amor de Deus, cara. Então você não está conectado. Ou seja, ele não quer ter o próximo ponto de melhoria, né? Isso. Ele não está em progressão, ele decidiu ficar estagnado. É isso aí. Ele resolveu ficar. Ele acha que só entrega ali e acabou. Isso, então a gente entende que ele não está conectado com a cultura. Então isso tem que estar muito claro para os líderes e para mim e etc. Mas, respondendo a sua pergunta, para a cultura permanecer viva na empresa ali, é 99% de transpiração. Tem que estar lá todo dia puxando. O líder tem que estar à frente. Um líder que não está conectado com a cultura, ele não é líder, tá? Ele tem que sumir da empresa, você tem que dispensar o cara. Porque um cara que não respeita os rituais, não respeita os horários, não enxerga valor naquilo, fica remando contra, tá ali para poder aparecer para alguém, mas nos bastidores ele rema contra, você tem que tirar esse cara. Porque ele é que vai estragar a sua cultura. No momento de... Que horas que a cultura serve? No momento de crise. Que horas que a cultura aparece? Num problema institucional, numa crise financeira, num cliente que você eventualmente perdeu por conta de fator externo. É nesse momento que a cultura vai aparecer. Não é quando está tudo bem, todo mundo com dinheiro, não. É no momento da crise. Que você vai ver se você é de verdade mesmo ou se era só da boca para fora. Muito bom. Então, a cultura ela vai cada vez mais se manifestar no vento desfavorável, contrário, na tempestade, no bicho pegando. Você falou uma coisa aqui, cara, sobre... Então, ritual, tá, galera? Ritual. Você falou sobre... Me chamou a atenção em alguns momentos que a empresa para, né? E isso, para muitos, é inadmissível. Isso. É? Produção parada, tá perdendo dinheiro. Cara, então fala um pouquinho o quanto isso... porque eu acho que só reforça a tua preocupação com cultura, mas não no discurso só simbólico, eu sei que você acredita, mas isso, eu vou falar a linguagem do mercado, gera retorno sobre investimento. Então essa hora parada, ela vai retornar em hora produtiva, na última linha do negócio, vai virar dinheiro de alguma maneira. Porque eu acho que é bom a gente falar isso, porque é contra-intuitivo que você está falando e fazendo aí. Isso, vamos lá. Primeiro é o seguinte, o Alfredo Rocha, um palestrante que eu escutei, ele deve ter aposentado já. Cara, você tem quantos anos, Antônio? Eu tenho 49. Eu tenho 42, cara. Eu vi esse cara no começo da internet, eu ia lá, eu tinha uns DVDzinhos dele. Perfeito. Baixinho, lá de São Paulo, não sei o quê. Eu contratei ele para ir lá na empresa dar uma palestra pra galera. Ele deve ter morrido, que você lembra do Rodrigo que fazia? Enfim. Aí ele foi lá dar uma palestra e ele falou o seguinte, e eu nunca mais esqueci, eu levo isso pra minha vida. Tem muito empresário, muito líder que tem medo de treinar o cara. Por quê? Porque vai perder pro mercado. Sim. Então, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Ou você treina e corre o risco do cara sair pro mercado, ou você morre abraçado com ele, os dois quebrados. Porque pior do que você treinar um cara e você perder pro mercado é você não treinar e deixar o ruim trabalhando com você. Então, eu não enxergo essas paradas
como perda de produção, perda de grana, perda de retorno do investimento. Ao contrário, eu enxergo isso como uma alavanca de crescimento para o negócio, principalmente para ele andar com menos presença sua ali no dia a dia e mais no overview ali na gestão, conversando com o investidor, conversando com o cliente, olhando negócios de 2, 3 anos para frente, entendeu? Do que você tá ali enfiado no dia a dia, resolvendo problemas básicos que um cara competente que você treinou poderia resolver. Então eu enxergo isso como investimento. Muito bom. Esse rapaz que eu falei agora, acabou de ser promovido para supervisor. Uma aposta. Fizemos uma aposta num jovem que não tinha nem terminado faculdade ainda, bem formado, que fala inglês, para um cargo de trainee. Ele se destacou e virou supervisor. Ano que vem a gente vai se encontrar, eu te garanto que ele já vai estar num cargo acima e quando ele se formar, acho que ele se forma daqui a 2, 3 anos, ele vai virar o nosso engenheiro lá e grande chance de virar o diretor dentro da empresa. Estamos estourando aqui, caminhando para o final. Me diz uma coisa, qual o peso que você vê estratégia e gente? Eu sei que caminha lado a lado, mas dá para atribuir peso ou é momento distinto do negócio? O empresário está começando, tem que ter mais estratégia e ele olha um pouquinho, é 60-40? Ou quando o cara avança um pouquinho, agora ele tem que olhar mais para gente? Dá para dividir em percentual, tem que caminhar junto? Estratégia e gente, time. Quando o cara começou a empresa, ele vai começar um negócio pequeno e tal, ele mais 1 a 2 pessoas. Eu digo para você o seguinte, até 10, 15 pessoas, a estratégia é mais importante, que você está tudo ali controlado. A partir desse momento aí que você sai de pequeno para médio, mirando ali o grande, é gente. 80% gente e 20% estratégia. Porque as pessoas é que vão fazer. E quanto mais gente você coloca na organização, você não está colocando ali porque você quer gerar emprego e só empregar as pessoas. Você tem um problema para ser resolvido, aí você contrata alguém e coloca ali para resolver aquele problema. Então eu contratei você para resolver aquele problema, eu parto do princípio que você está resolvendo e vou fazer outra coisa. Então você precisa garantir que essas pessoas que estão nesse ponto-chave estejam alinhados com a estratégia e com a cultura que você implantou. Então você precisa investir tempo com eles. Eu, como CEO da empresa, 80% do meu tempo está destinado a estar com a equipe ou com o cliente. É isso que eu tenho que fazer. 20% eu faço o resto. Faço estratégia, faço podcast, faço qualquer outra coisa dentro desses 20%. Mas 80% do meu tempo eu tenho que estar conversando com o cliente ou com a equipe. No café com o presidente, no dia a dia na empresa, em algum evento, alguma viagem, e com o cliente estando lá na casa dele, levando ele lá para a FG. E é isso. Por exemplo, no carnaval agora, a gente tem um camarote aqui no Sapucaí, que eu levo clientes todo ano. Legal. Cara, eu levo 20, 30, 40 clientes, e eles levam suas esposas, seus maridos e tal, e a gente fica ali interagindo e tal. Então é um tempo que eu estou ali dedicado com o cliente, falando zero de trabalho, cuidando de quê? Da relação, entendeu? Conhecendo melhor ele me conhecendo melhor. Então, Qual decisão difícil todo empresário tem que tomar, mas evita, Tairone? Você tem acompanhado alguns empresários nessa tua jornada agora de mentoria, né? E aí você observa, cara, é uma decisão ou talvez que você empurrou durante algum tempo, mas é uma decisão difícil, mas quase todo empresário, eu mesmo, já empurrei esse troço com a barriga aí. Demitir um cara que é excelente tecnicamente, contribui muito para a empresa, é muito importante para a empresa, mas ele é zero conectado com a cultura. Essa é uma decisão extremamente difícil, porque você tem que tomar a decisão de demitir um cara que contribui muito tecnicamente, que pode deixar um gap ali na empresa que talvez você não consiga recuperar tão cedo, mas ele é zero cultural. Então essa é uma decisão difícil de você tomar, de você tirar alguém da sua empresa que é importante, que tem um cargo elevado, mas que a cultura, a conexão dele com a cultura é zero. Então, Para onde o Tairone está indo daqui para frente? O Tairone já, não vou dizer que chegou no topo, né? Porque a gente está sempre caminhando e tem que lutar para se mover. Porque, na verdade, quem não está crescendo está morrendo, né? Mas, cara, qual é a tua visão? Tua visão aí, curto prazo, o que te move hoje? Para onde você está indo? Fala um pouquinho disso aí. Cara, eu tô muito novo ainda, cara. E o meu pai, por exemplo, tem 65 anos, trabalhando duro. Tá trabalhando ainda? Pesado, jogando duro. Né? E ele tem uma meta de viver 100 anos. Muito mais. E vai viver aqui, trabalhando duro. Vai viver. Tá jogando duro. Ele falou comigo outro dia aí, vou viver 100 anos, tô com um projeto aí e tal. E eu acredito nisso. Então, o que eu gosto de fazer é M&A, Merge and Acquisition, né? Comprar e vender empresa. Já tem experiência, teve uma boa experiência. Isso. Né? Então, eu depois da FG aí, dessa compra, eu abri uma outra empresa chamada UOS,
que é de treinamento também, 100% voltado para o petróleo, né? Legal. Que está indo bem pra caramba também. E a 2N Educação, que é onde tem até o meu podcast lá, que depois Legal. você vai lá para conhecer. Vai ser um prazer. Que é focada nisso, em compartilhar conhecimento, experiência com as pessoas, né? Então, eu pretendo continuar crescendo e... E o objetivo é vender? Sem dúvida, sem dúvida. Você é fã do Flávio Augusto, né? Sou Flávio fã. Augusto? Eu já tive uma franquia do Do Flávio Augusto e do Fábio Gurgel. Os dois. Em 2006, eu comprei uma franquia da WhatsApp. Legal. Eu tinha reunião assim com o Flávio Augusto, cara, na mesa. Que massa. Hoje 400 mil a palestra dele online, certo? Ou o Class Club lá pra você Ou o Class lá. Club. E o Flávio Augusto, respeito parabéns. muito Não, ele. eu também. Eu já tive reunião com ele assim quando eu era franqueado Aqui na Barra. Eu vendia curso profissionalizante com meus 20 anos, então ele também começou, me identifiquei muito, né? Isso. Porque eu ia de porta a porta, pegava Sem 5 dúvida. reais de sinal, era Sem esse dúvida. cara. É isso aí. E foi uma escola, né? Essa é a escola, pô. Nesses 3 anos eu já recebi 2 propostas para comprar um negócio, uma para comprar e outra para ser sócio no negócio. Eu falei não para as 2, porque não está no momento. Mas, Construindo o valor. Mas eu acredito que isso aí seja realmente Parabéns o futuro. pela tua jornada. O que é, para encerrar, que a gente deveria ter tocado no assunto, como um recado, alguma coisa, eu devia ter te perguntado, que seria importante para a galera que está começando a liderar, e talvez não te perguntei, que pode ser o seu recado final para essa galera. Dá a chance de você falar aí. Excelente, ótimo. Principalmente para a galera que é líder, né? Do seu jeito. E está liderando. Ninguém está no mundo para poder... Ninguém veio ao mundo só para receber. A gente veio principalmente para contribuir. Então, quando você tira o foco de você e coloca no outro, o resultado para você é exponencial. E isso é, inclusive, uma coisa bíblica, né? Então, você não consegue crescer sozinho, progredir sozinho, bababá. Então, quando você pensar em crescer, principalmente na empresa e com o cara como pessoa, você tirar o foco de você e colocar no outro. O líder tira o foco dele e põe na equipe. O empresário tira o foco dele e põe no cliente. É ali que está o seu tesouro, cara. O meu tesouro, onde eu vou aumentar a minha margem, onde eu vou crescer meu negócio, contratar mais gente, progredir, prosperar, é no meu cliente, não é no meu desejo, é no desejo do cliente. Então, acho que esse é a grande mudança. Meu irmão, arrebentou. Isso foi um empresário faixa preta. Quando é que é o teu workshop aí pra galera? 28 e o teu arroba, e 29 de o arroba de do março. Instagram, que é o principal canal teu hoje, né? Te conheci lá. @TyroneAFG. Então, você vai lá e vai seguir, porque o cara é de verdade. Quero te agradecer mesmo aí. Obrigado. Muito obrigado, Foi um meu prazer. irmão. Foi muito Uma bom estar horinha, aqui. passou rápido. Eu tenho certeza que você que é nosso aluno aí Uma no hora. Brasil e Portugal vai aproveitar muito disso. Continua seguindo ele lá, começa a seguir, ok? Porque tem muito conteúdo. Eu conheci ele lá, passando no Instagram. Então tem gente boa assim, tem gente de verdade, me respondeu. E aqui estamos nós. E pode contar com a gente nessa jornada aí, nessa caminhada. Muito bom. Nós já estamos juntos. Próximo encontro nosso vai ser lá na FG em Macaé. Vou te convidar para você lá. Macaé e não vou prometer que eu vou dar um rola lá no tatame, porque, pô, não De vou repente prometer é a sua- isso não. Mas alguma coisa eu vou fazer. Né? Que numa academia, uma corrida, eu vou lá também, vou fazer alguma coisa. De repente é a oportunidade para você voltar, o que faltava. Eu também não estou dizendo que não vai ser, não. Né? Então, acompanha o próximo capítulo aí, também está convidado, sei que é em cima. Se não for nesse dia 9 com a gente, certamente no próximo evento, você no palco lá com a gente e com essa galera boa que a gente está formando aí. Muito Beijo bom. no coração, todo problema de liderança já sabe. Todos que estão ao alcance de sua voz e de suas mãos estão sob sua responsabilidade. Resolve essa parada aí. Grande abraço, Lidere Podcast. Valeu, galera.